Não existe um conceito sobre os direitos humanos, mas você pode focar aí no centro. Dignidade humana, dignidade da pessoa, dignidade do sujeito. Então, todos nós temos que ter dignidade na área da saúde, na área da educação, nas liberdades, nas várias gerações de direitos que depois eu vou mostrar para vocês. Esses direitos humanos, eles vão ser fortalecidos, podemos assim dizer, inicialmente, de forma bem clara, através de tratados internacionais. E esses tratados internacionais, tá aí, olha, origem internacional, eles serão colocados em prática através das constituições dos estados, das constituições dos países. Esses direitos humanos dentro dos países nós chamamos de direitos fundamentais. É quase que um sinônimo, quase, tá? Então, gente, direitos humanos na ordem internacional, direitos humanos nessa ordem externa. Direitos humanos na ordem interna, nacional, nós chamamos de direitos fundamentais. Esses direitos humanos não podem ser abstratos, não podem ficar somente no plano das ideias. Esses direitos humanos, eles precisam estar escritos em tratados, em protocolos, em acordos, em constituições. A partir do momento que eles estão escritos, eles estão positivados. Beleza? Direitos positivados, genericamente falando, são aqueles direitos que estão escritos em tratados, em protocolos, em constituições. Hoje, os direitos humanos estão positivados na ordem internacional, na ONU, na OEA, no Tribunal Internacional. E esses direitos humanos, onde eles estão positivados no Brasil, professor? Por exemplo, no artigo 5 da Constituição de 88. Beleza? Então, gente, de forma bem superficial, o meu papel aqui não é aprofundar demais o conteúdo, porque senão vocês vão ficar doidos, vocês vão se suicidar. Ai, professor, eu nunca vou ser da PM. Ai, meu Deus do céu, eu vou me jogar na frente do carro de pipoca. Eu vou assistir o jogo do Remo, quando ele perdeu para o Cuiabá de 5-0, eu vou me matar. Eu sou incompetente, Não, preste atenção. Tratados internacionais, tratados externos, leis positivadas a nível externos. Direitos humanos dentro do país, eles são positivados na Constituição. Beleza? Seguindo, terminologia. Terminologia, gente, são as palavras usadas, os termos, os sistemas de palavras que são usados no meio militar, no meio jurídico, no meio das ciências exatas. Isso é terminologia. Quando você for da PM, você vai ter muito essa terminologia. QAP, QSL, o vagabundo foi sal. Essas serão as terminologias que vocês vão usar. Até com o filho de vocês de 2 anos de idade. Ei, moleque, fica aí QAP aí. E aí, filho de Deus, nós temos alguns termos que você tem que diferenciar. Eles são muito parecidos, mas eles não são a mesma coisa. Quando eu falo de direito do homem, eu estou falando de Deus. Eu estou falando do direito natural. Eu estou falando das leis da natureza que existiam há 300 mil anos antes de Cristo. Eu estou exagerando, né? 300 séculos antes de Cristo. O tempo do uga-uga, da pedra lascada, onde só sobrevivem os mais fortes. A lei da natureza, beleza? Quando eu falo em direitos fundamentais, são aqueles que estão escritos na Constituição, que são direitos humanos também, tá? Só que eles estão internalizados, eles estão positivados nas leis nacionais. Quando eu falo de direitos humanos, lá na Constituição Federal, ele trata direitos humanos vinculado a direitos internacionais. Então, direito do homem, antes de existir as leis que nós conhecemos hoje. Direito fundamental,
as leis que estão na nossa Constituição. E direitos humanos são as leis internacionais, associadas àqueles contextos. E isso está claro na Constituição. Está aqui, olha. Eu mato a cobra e mostro o pau. Olha aqui, gente. Como aparece direitos humanos na Constituição. Artigo 4. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E aí um dos princípios são os direitos humanos. Beleza? Lá no artigo 5 fala dos direitos humanos. Para eles terem validades, para eles serem positivados, né, eles têm que ser aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos. E aí eles serão equivalentes a emendas constitucionais. Presta atenção, né? Estarão ali praticamente equiparados à Constituição. Então isso você estuda muito mais com o professor de Direito Constitucional. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Você não deve esquecer, filho de Deus, para o direito internacional, para os direitos humanos ter validade no Brasil, ele tem que passar por esse trâmite. 2, meu Deus do céu. 3, 2, 2, 3, que rima com xadrez. Não te esquece. 2, 2, 3, que rima com xadrez. 2, 2, 3, que rima com 33. O pessoal do Remo que falou isso. Quem é de fora do estado não vai estar entendendo nada, né? Por que 33? Os tratados e as convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada casa. Olha aqui, gente. Por que cada casa aqui? Olha, a Câmara e o Senado. Por isso que 2. Em 2 turnos, por 3/5 dos votos. E aí nós teremos esse direito internacional com poder de emenda constitucional, né? Será aprovado através de emenda constitucional, aprovado pelo Congresso e depois sancionado pelo presidente da República. Estrutura. Gente, toda vez que eu trabalho com estrutura, eu tento fazer uma analogia. Aqui tem um prédio, beleza? Esse prédio nós vamos chamar o prédio dos direitos humanos. Quem é que sustenta o prédio? Bora para a engenharia civil, gente. Qualquer prédio tem que ter as suas colunas. Qualquer prédio tem que ter a sua estrutura, a sua base de sustentação, ok? Então nós temos aqui, meu Deus do céu, tá horrível esse desenho. Nós temos aqui, gente, a estrutura que segura o prédio. 1, 2, 3, 4. Resumindo, eu chamo isso de PLIP. Tá? Não te esquece. Lá atrás nós vimos o 223. Para os tratados internacionais serem internalizados no Brasil, terem validade no Brasil. Deixa eu voltar aqui, olha. 223, que rima com xadrez. E nós temos o PLIP, segundo uma turma me falou, que rima com chifre. Pronto, cara. Tu aprendeu direitos humanos, tu é o cara, tu é muito inteligente. Tu já memorizou o 223 e tu já memorizou o PLIP. É só tu lembrar do teu chifre. Pronto. O PLIP é a estrutura, a base, a sustentação. Beleza? PLIP, pretensão, liberdade, imunidade e poder, tá? Pretensão, liberdade, imunidade e poder. Tá aqui, se Deus quiser, a questão da tua prova. Tem tudo a ver com a carreira de policiais. Você que está estudando aí para ser polícia por todo o estado do Pará, por todo o Brasil, tá aqui, se Deus quiser, a tua prova.
a questão da tua prova. O que é o direito de pretensão? Consiste na busca de algo gerando a contrapartida de outrem do dever de prestar. O Estado, ele tem que prestar esse direito. Ele tem que prover esse direito. É uma obrigação do Estado, como, por exemplo, o direito à saúde, o direito à educação. Beleza? Direito de liberdade é aquele direito, gente, que o Estado ele deve lhe conceder. Ele deve dar a sua liberdade de escolha, onde o Estado não pode interferir. O Estado ele fica só observando você gozar desse direito. Você, enquanto da Umbanda e do Candomblé, pode manifestar a sua fé no ambiente público? Sim. E o Estado tem que assegurar esse direito. Ao mesmo tempo, o Estado ele não pode lhe obrigar a ter uma religião. Olha, você vai ter que ser da Umbanda, você vai ter que ser católico, você vai ter que ser espírita. Não. Eu, enquanto indivíduo, vai te acostumando com essa palavrinha, tá? Indivíduo, I, né? É a relação entre Estado e indivíduo, né? O Estado, muitas das vezes, tem que prestar algum direito humano para você, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ficar na dele, em alguns direitos, né? Como a liberdade religiosa. Direito de imunidade. O Estado, gente, ou os agentes do Estado, eles podem agir da forma que vem na cabeça? Não. De acordo com a sua própria vontade? Não. Isso aqui, gente, é uma estrutura, é uma base dos direitos humanos que é para evitar justamente o autoritarismo, a tirania, as democracias. Por qualquer coisa você pode ser preso? Não. O policial pode entrar na sua casa em qualquer situação, em qualquer momento? Não. Então você tem mais uma proteção dos seus direitos humanos aqui, através dessa estrutura chamada de direito à humanidade. Salvo, né, tem umas exceções, né, em flagrante delito ou por ordem escrita, fundamentada de autoridade judicial, PPP, papapá, né? Então aí você entra no direito constitucional, né? Então consiste na autorização dada por uma norma a uma determinada pessoa, impedindo que outra interfira de qualquer modo. Então, gente, você tem o direito à proteção, por exemplo, à entrada de agentes na sua residência, né? Salvo, né, em alguns casos. Direito de poder é aquele direito, gente, que você tem que solicitar a proteção do Estado, a proteção jurídica. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Você tem direito a advogado, mas você não tem dinheiro? Você tem que ter a defensoria ali do seu lado. É uma relação de poder de uma pessoa que exigir determinada sujeição do Estado. Eu peço, eu exijo, eu solicito que o Estado me respalde. O Estado, ele toma conta de mim. Toma conta de mim. O forrozinho bom. Toma conta de mim. Meu Deus, eu sou muito desafinado, né? Então, o direito de poder é o direito de tomar conta de mim, Estado, né? Assistência jurídica é o grande exemplo dessa, não te esquece, plipe. Plipe, que rima com chifre. Meu Deus, eu nunca fui chifrudo, graças a Deus. Não te preocupa que um dia vai chegar, né? Não te esquece, gente. Vou voltar aqui desde o comecinho. Estudamos conceitos, estudamos terminologia e estudamos estrutura. Bem organizadinho para você ter tudo isso na sua cabeça. Eu vou escrever aqui, olha. Estudamos primeiramente o conceito, beleza? Estudamos estrutura. Tá aqui a estrutura. Meu Deus do céu, minha letra aqui no mouse é muito bonita. Estudamos a terminologia.
sangue de Jesus. E agora nós estamos estudando a fundamentação. Tá? Fundamentação. Gente, nada vem do nada. Se você está usando o computador aí, para o computador surgir, tem que ter um fundamento teórico. Alguém que inventou o computador tem que ter o lado científico. Se um avião ele está voando, tem uma teoria que sustenta ele literalmente no ar. Se você está usando o Wi-Fi, para ele surgir, ele não surgiu do nada. Então, gente, todas as ciências têm suas teorias. Isso nós chamamos de fundamentação. Então, os direitos, gente, têm a sua fundamentação. Os direitos humanos não poderia ser diferente. Então, aqui na nossa aula, nós temos 4 fundamentações. Tá? Eu acho que uma eu nem coloquei na apostila, não lembro exatamente. Não lembro exatamente se eu coloquei só 3 ou 4. Mas aqui nós temos 4. Tá? Então, fundamentação justnaturalista. Gente, eu já falei para vocês indiretamente aqui do justnaturalista. Quando, professor? Meu Deus, deixa eu apagar isso aqui que eu tenho toque. Tenho toque com sujeira no quadro. Eita. Toma conta de mim. São amores que matam. Tenho toque com isso aqui. Pronto. Bem aqui, olha, filho de Deus. Direito do homem. O direito do homem é aquele direito divino, aquele direito biológico, aquele direito lá que o cara já nasce com a vida. De cunho, olha aqui o que está aparecendo? Justnaturalista. Então, filho de Deus, está aqui, olha, o que diz essa teoria? Origem superior e universal. Os direitos humanos, eles surgiram antes da criação dos legisladores, dos tribunais, das constituições, dos pactos, antes de existir as leis escritas. É isso que diz a teoria justnaturalista, né? Está em normas anteriores, decorrentes de um conjunto de ideias de origem divina ou fruto da razão humana. A razão humana, gente, aquela na origem da humanidade, porque daqui a pouco a gente vai observar outro conceito de razão humana. Para essa teoria, para essa corrente, os direitos humanos seriam equivalentes aos direitos naturais, aqueles direitos que são intrínsecos à pessoa, ao homem. A teoria positivista, gente, ela já é totalmente diferente, né? Ela se opõe aos justnaturalistas. Eles dizem que para os direitos humanos existir, ele tem que estar presente no ordenamento jurídico. Ele tem que estar no papel, ele tem que estar escrito, ele tem que estar no tratado. A partir do momento que os direitos humanos, gente, ele está num tratado, está numa Constituição, ele está escrito, esse direito ele é um direito positivado. Como, por exemplo, tem um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império, olha aqui, ó, império da lei. Então, os direitos humanos, para serem direitos humanos, para terem validades, eles têm que estar respaldados na lei. É isso que diz os pensadores positivistas. Beleza? Nós temos, gente, os pensadores, os doutrinários aqui, moralistas. Os direitos humanos, gente, estão acima das leis, estão nas leis, mas estão além das leis. Os direitos humanos ele é resultado de conceitos morais, de conceitos da sociedade, de conceitos contemporâneos. Então eu sempre falo isso em sala de aula, né, gente? Infelizmente, na década de 70, 80, era muito normal o marido bater na esposa. Um empurrão, um tapa, e as mulheres aceitavam. Por quê? A ética e a moral dessa época era assim, infelizmente. As mulheres aceitavam ser traídas. As mulheres aceitavam salários desiguais.
Era muito comum você chamar o cara de neguinho, pretinho, piadas racistas no ambiente de trabalho. Isso, gente, década de 70 e 80. Hoje são assim? Essas situações? Não. Hoje, graças a Deus, nós temos Lei Maria da Penha, as mulheres estão lutando cada vez mais por direitos iguais na questão salarial. Hoje, o racismo, o combate ao racismo, ele é muito forte. Então, isso são valores morais, éticos, que mudam ao longo da história e, logicamente, ajudam a construir os direitos humanos, né? Então, está dizendo aí no item 2. Os direitos humanos podem ser considerados direitos morais, que não aferem sua validade por normas positivadas. Então, não dependem somente de normas escritas em leis. Lá no último item do slide, existe um conteúdo ético na fundamentação dos direitos humanos. Ético, moral, no que se refere à necessidade de assegurar uma vida digna às pessoas. Então, gente, para você ter uma boa vida, você tem que ter um bom trabalho. Para você ter um bom trabalho, você precisa ter um bom salário, né? O salário, o trabalho faz parte da dignidade humana, faz parte dos direitos humanos, né? Quer ver uma questão bem interessante, gente? Na década de 90, 80, era muito comum pegar uma moça do interior para trabalhar em casa de família. Tinha essa expressão, né? Trabalha onde? Eu trabalho em casa de família. O que a família fazia para a moça? Dava casa e comida e botava numa escola pública. Pronto. Não se pagava salário. Hoje isso é inadmissível, né? Entende-se que a moralidade integra o ordenamento jurídico por meio de princípios, referindo-se à exigência de justiça, da equidade ou de qualquer outra dimensão da moral, né? A partir do momento que muda a moral e a ética da sociedade, gente, essa sociedade civil organizada, ela vai cobrar outros direitos humanos. Bem aqui, por exemplo, gente, você observa hoje jovens, né, que estão processando o Estado europeu. Eu até postei aqui no meu Instagram, né, falando sobre isso, né? O Tribunal Europeu julga caso histórico liderado por jovens, isso em 27 de setembro de 2023. Eu estou lendo aqui a reportagem, tá, gente? Com idade de 11 a 24 anos, um grupo processa 38 países e pede ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos que responsabilize por não reduzir emissões que causam o aquecimento global. Ou seja, aqui é meio ambiente e direitos humanos e meio ambientes. Sigo lá o professor no Instagram para vocês pegarem essas dicas. Então, gente, a proteção do meio ambiente não é um novo valor moral? Década de 80, 90 em diante? Sim. Então, agora, esse valor moral, né, ele está sendo cobrado dentro da área dos direitos humanos. Antes da década de 70 era impensável isso, né, gente? Falar de meio ambiente, de desenvolvimento sustentável. Fundamentação racional, né? Para essa corrente, temos uma visão laica dos direitos humanos. Temos que ter essa visão não religiosa. A vinculação pretendida se dá em relação à razão humana. A razão, gente, é o pensamento racional, é o pensamento científico, né? Que nós temos diferentemente dos outros seres vivos, de outros seres humanos, de outros seres vivos. O homem, por intermédio de uma reflexão racional, procura estabelecer como inerente à condição humana, constituirá o fundamento para os direitos humanos. Então, os direitos humanos só podem surgir de uma construção racional. Esse fundamento ganhou força com o desenvolvimento dos pensamentos iluministas. Como, por exemplo, né, gente, do iluminismo nós temos o teórico Montesquieu. O filósofo Montesquieu foi que pensou a questão da divisão dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, né? E isso acaba evitando o quê? O abuso de poder, né? A proteção do cidadão. O cidadão ele deixa de ser apenas um súdito. O indivíduo deixa de ser um súdito e passa a ser um cidadão com direitos. E, inclusive, cobrando do Estado a legislação de direitos humanos, né? Os defensores do fundamento racional compreendem que os direitos humanos têm sua base lançada nesse movimento, o século XVII, principalmente no século XVIII. Isso nós iremos ver um pouco mais quando a gente for estudar a afirmação histórica dos direitos humanos. Beleza, filho de Deus? Então não te esquece, olha aqui, o que nós estudamos?
conceito, terminologia, estrutura e fundamentação, tá? Conceito, estrutura, terminologia e fundamentação. Então, tu tem que dominar isso, gente. Isso é a base dos direitos humanos, né? Karel Vazak. Caraca, não sei se eu estou falando certo, tá, gente? Eu não sei nem português. Vazak, a teoria, um grande intelectual, gente, que vai falar sobre as famílias dos direitos humanos, sobre as gerações dos direitos humanos. É o que vem muito, muito, muito em prova. Vamos lá, vamos continuar. Nós já vimos, gente, conceito, terminologia, estrutura e fundamentação. Agora nós vamos ver as características, né? Essa parte é bem fácil, tá, gente? Bem tranquila. E essas características, muitas delas são praticamente sinônimos, né? Elas se encontram aqui, eu vou mostrar logo para vocês, beleza? Característica: imprescritibilidade, imprescritível, não prescreve, não tem prazo de validade. Então, os nossos direitos humanos, ele vai acabar daqui a 5 anos. Os nossos direitos humanos, ele vai acabar daqui a 72 anos. Não existe isso. Os direitos humanos não se perdem, né, durante um determinado prazo. Então, os direitos humanos, uma das suas características, ele é imprescritível, assim como ele é inalienável. Então, tá aí a segunda característica. Você não pode transferir os seus direitos humanos. Ah, eu tenho meu direito de religião, de praticar a minha religião da forma que eu quiser. Então, eu vou transferir esse direito para o meu filho. Não existe, nem de forma gratuita, nem de forma remunerada, como está dizendo aí. Oneroso, né? 3. Irrenunciabilidade. Quase não sai. Nós não podemos renunciar, por exemplo, ao direito à vida. Então entramos em debates aí polêmicos, né, que acontecem aí em vários países do mundo, inclusive principalmente com a questão da eutanásia. Eu já estou na cama, vivendo de forma vegetativa por 22 anos, vamos supor. Deus que me perdoe. E eu não quero mais viver assim, mexendo só os olhos, ficando com fralda, vendo a minha família gastar todo o dinheiro que eles têm. Eu quero morrer. Então eu vou renunciar à vida. Não, não pode. De acordo com os direitos humanos, aí não pode. Agora, lembrando, né, por exemplo, o aborto. Tem alguns casos que o aborto ele é permitido. Ou seja, você já vai logo aprendendo aí, gente. Os direitos humanos, ele é absoluto? Não. Os direitos humanos não é absoluto. Ele pode ser relativizado. Daqui a pouco eu te mostro. Inviolabilidade. Impossibilidade de desrespeito por determinações infraconstitucionais, fora da Constituição, ou por atos das autoridades públicas sob pena de responsabilidade. O Estado, ele pode violar seus direitos humanos? Não. Porque se assim ele fizer, ele será responsabilizado pelos tribunais superiores ou até mesmo pelos tribunais internacionais, como o TIP, como a Convenção Interamericana, como até mesmo pela ONU, né? Tem os sistemas de proteção dos direitos humanos. Nós teremos uma aula sobre isso, tá, gente? A responsabilidade do Estado. Uma aula bem fácil, tá, gente? Uma aula bem tranquila. Como eu falei para vocês, gente, eu julgo que essa primeira aula e a última aula, elas são as mais pesadas, tá? Entre aspas, as mais difíceis. Se você aprendeu bacana a primeira e a última, você já pode ir para a prova pegar o seu kit boçal, um Ray-Ban a ponto 40 e o cartão do banco que vai ficar pendurado no seu cordão. Eu sou polícia,
Vai comprar carro, moto, jet ski, terreno, tudo no consignado e não vai dar conta de pagar. Ai, caramba, todo mundo endividado, né? Então nós temos aqui, gente, o item 5, né, que está associado ao item 8, tá? Interdependência. As várias previsões constitucionais, apesar de autônomas, possuem diversas interseções para atingir sua finalidade, que é a proteção dos direitos humanos, que é a aplicabilidade dos direitos humanos, né? Então, o Pacto São José da Costa Rica, ele tem independência direta e indireta com os direitos humanos, que tem direta e indiretamente vinculações com a Constituição brasileira, com a Constituição estadual, né? 6. Universalidade. Os direitos humanos, gente, eles têm que abranger todos, independentemente de país, de raça, de pensamento político, sexual, religioso, sei lá. Então, eu sempre falo em sala de aula, pense numa universidade. Por que o nome da universidade é universidade? Porque todo aquele conhecimento produzido dentro daquele espaço, ele tem que ser propagado para todos. Ele tem que ser universalizado. Correto? Então, os direitos humanos eles têm que chegar a todas as pessoas, a todos os seres humanos do planeta. 7º, a atuação do poder público, efetividade, né? O poder público ele tem que ser efetivo, ele tem que garantir os direitos humanos, ele tem que garantir mecanismo, né, de punição para quem não cumprir os direitos humanos. Beleza? Então é interessante, às vezes eu estou dando essa aula de direitos humanos e aí o aluno vem, poxa, professor, eu pensava que direitos humanos era somente o direito dos manos, né? É isso que você vê no Datena, nesses programas policiais, né? Ah, o policial foi morto pelo bandido. Cadê os direitos humanos e visitar a família dele? Então você vai ver, gente, que os direitos humanos ele é muito amplo. E aí entra um pouco na dificuldade de a gente cercar a questão da prova, né? Nós temos direitos humanos na biossegurança, na informação, nós temos direitos humanos na proteção do meio ambiente. Olha o quão complexo é os direitos humanos. Gente, tu tem que ler, tá? Tem que ler. Eu sempre falo isso em sala de aula. Para você passar no concurso da polícia, para você passar no concurso da Polícia Militar do Estado do Pará, tu tem que ler, né? No mínimo 3 vezes a Declaração dos Direitos Humanos e o Pacto São José da Costa Rica, tá? Então prometam para mim, tá? Eu quero te ver na viatura na parte da frente. Na parte de trás é muito fácil tu entrar. Eu quero te ver na viatura com Ray-Ban boçal, dirigindo só com um braço. Um braço no volante e outro para fora. Eu sou polícia. Ler no mínimo 3 vezes a Declaração Universal e o Pacto São José da Costa Rica. Beleza? Complementaridade, os direitos humanos não devem ser interpretados isoladamente, mas sim de forma conjunta. Tá, gente, praticamente se repetindo ali, né? Com interdependência, né? 9. Vedação de retrocesso. Então eu tenho um direito, esse direito pode ser diminuído? Não, claro que não, né? A aquisição dos direitos fundamentais não pode ser objeto de um retrocesso, ou seja, uma vez estabelecidos os direitos fundamentais, não se admite o retrocesso, visando a sua limitação ou diminuição. Tá lá que nós homens temos direito à paternidade, vamos supor, 5 dias. Agora é 5 dias, geralmente, tem algumas exceções. E agora vai retroceder para 2 dias? Não, não pode. Historicidade, isso nós vamos ver numa aula específica, né? Só sobre história e direitos humanos. Os direitos são produtos, são consequências da evolução histórica. Então tu tem que saber, gente. A ideia de direitos humanos lá do século XIV não é a mesma de 1969. Os direitos humanos lá em 48 são bem mais simples do que os direitos humanos em 88 na Constituição Brasileira. Porque a sociedade vai evoluir e os direitos humanos acabam acompanhando. Beleza? Relatividade ou limitabilidade de limites. Os direitos humanos não são absolutos.
Inclusive, aqui nós temos em alguns casos, né, em algum caso aqui no Brasil, a questão do direito à pena de morte. Então, nesse contexto, né, em caso de guerra, o direito à vida ele é deixado de lado, né? Podem ser limitados sempre que houver uma hipótese de colisão entre os direitos fundamentais, ou seja, o direito que está contido em uma Constituição Nacional. Um dos grandes exemplos é a liberdade de expressão. Você pode falar tudo o que você quer, tudo o que você acredita? Não, gente. O seu direito termina quando começa do outro. Então eu aqui no YouTube, eu posso fazer uma videoaula denegrindo a imagem do negro, dizendo que o negro é um ser inferior, dizendo que o homossexual não deve existir, dizendo que ser homossexual é uma doença. Eu não posso fazer isso. Vai ferir a liberdade de expressão, porque eu estaria caindo em alguns crimes previstos no nosso direito fundamental, na nossa legislação interna. Então, os direitos humanos, ele não é absoluto. Beleza? Deixa eu ver se está indo tudo certo aqui. Tá, tudo certo. Vamos seguindo, vamos seguindo. Nossa aula top, top, top. Epa, o que foi que eu fiz aqui? Sangue de Jesus. Vamos lá. Teoria dos 4 estados, de George Jenniker. Meu Deus do céu. Sempre me enrolo para falar o nome desse cara. Século XIX. A teoria dos 4 estados, gente, você estuda ela muitas das vezes em aula. Eu nem entro nesse detalhe, até mesmo por uma questão de tempo, mas é para você entender como é que chega lá no negócio de primeira geração, segunda geração e terceira geração dos direitos humanos. A teoria dos 4 status, né? Status significa o quê? Posições. Como está a posição do Estado para com o indivíduo, do indivíduo para com o Estado. Então aí, gente, são questões conceituais, teóricas, aí são teorias da construção jurídica dos direitos humanos, que lá na frente, né, vai interferir diretamente na classificação, no fundamento dos direitos humanos. Então, gente, isso aqui às vezes nem aparece em prova, tá? Por isso que na minha aula presencial, muitas das vezes eu passo direto por aqui, né? O que cai em prova, gente, é a consequência disso, tá? Então, teoria passiva, o Estado impõe regras e nós temos que obedecer, como, por exemplo, pagar impostos. Um determinado ano da nossa história, o Estado criou um imposto sobre o carro, o IPVA, e nós aceitamos passivamente. Beleza? Negativa, o Estado devendo se abster. O Estado ele tem algumas limitações. Nós temos o direito de lutar, né, contra o Estado. O Estado pode criar, por exemplo, 3 impostos sobre os automóveis? Não. Aí nós, enquanto indivíduos, temos que lutar contra o Estado. Abstenção contra a nossa liberdade sexual, contra a nossa liberdade religiosa. O Estado tem que ficar só vendo, tá? E protegendo esse direito. Direito positivo. O Estado deve prestar. O Estado deve fazer e acontecer. O Estado tem que fornecer para nós, enquanto sociedade, por exemplo, o direito de igualdade. Beleza? Direitos políticos. Está aí na teoria ativa. A pessoa pode interferir na vontade do Estado. Como? Principalmente através do voto, né? O poder de petição, o poder de plebiscito são os direitos políticos de forma geral. Beleza? Então esses são os status, essas são as posições, essas são as relações entre... Vou até colocar aqui, eu já até coloquei aqui. Daqui eu estou vendo a tua carinha de preocupação. Teoria dos 4 status são as posições e as relações entre Estado
e indivíduo. Como o Estado se relaciona com o indivíduo, como o indivíduo se relaciona com o Estado. Daqui, gente, dessa teoria dos 4 estados, vai surgir outros conceitos, né? Serão sistematizados, serão até mesmo resumidos, o direito de defesa, o direito de prestação, o direito de participação. E desses direitos, lá por volta de 1979, vai surgir outra teoria, entre aspas, para substituir essa teoria do status, que aí vai surgir primeira geração, segunda geração e terceira geração. Então, nós estudamos a teoria dos 4 status para entender onde é que vai surgir essa parada de primeira geração, segunda geração e terceira geração, que é uma das questões da sua prova. Você que está estudando aí para carreiras policiais, você vai ver com certeza um dia uma questão sobre isso. Beleza? Seguimos. Aqui foi um dos mapas mentais mais tops que eu consegui fazer na minha vida. Top, top, top. Tive um verdadeiro orgasmo intelectual fazendo esses mapas mentais. Como eu falei para você, gente, muitos professores conseguem ministrar aulas bem legais sobre direitos humanos. Mas eu observo, gente, todos os professores que eu já trabalhei, já observei, a falta de organização, né? A falta de sistematização. Então eu fico aqui na minha casa, aqui no Beco do Catarro Doce, num conjunto residencial Deus Te Chama, pensando em como organizar melhor isso para vocês. E eu acho que eu consegui. Vamos lá? Então, gente, lembrando, a teoria dos 4 status vai acabar aqui. Primeira geração, segunda geração e terceira geração. Resultado, né, logicamente, de princípios iluministas. Esses princípios iluministas que estarão presentes onde, filho de Deus? Na Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité. Professor, que frescurê é esse? O que é isso, professor? Tá aqui, gente. As conquistas dos direitos humanos em vários momentos da história. Gradativamente, esses direitos humanos eles serão positivados. Gradativamente, esses direitos humanos eles serão colocados em textos, em constituições, em tratados. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. Já está até ficando chato. E isso tudo, gente, você vai observar dentro da Constituição brasileira. A Constituição brasileira é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V. Só que aí os redatores da Constituição de 88 falaram, não, fica muito feio a gente copiar, né? Parece quando a gente copia um trabalho do colega no ensino médio, né? No ensino fundamental. Então, bora mudar só umas palavrinhas. Tá aqui, ó. Artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República no Brasil. Objetivo de direitos humanos aqui no Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, esses são os principais objetivos de nós, enquanto Estado-nação. Livre, justa e solidária? Está aqui, filho de Deus. Livre, justa e solidária. Então, é a mesma coisa, tá? Liberdade, livre, igualdade, justa, fraternidade e solidária. São direitos mais difusos, mais coletivos, a fraternidade e a solidariedade. Então, isso foi colocado nos direitos humanos de forma gradativa. Olha aqui, olha. Século XVII, século XVIII, Revolução Francesa, Revolução Norte-Americana, onde aqui o Estado, né, ele vai ter que ser omisso. Omisso, gente, é de não interferir, tá? Não é de virar as costas para os direitos humanos. E ele vai ter que deixar nós, enquanto cidadãos, gozar de determinados direitos políticos e civis. São os direitos mais simples, né? O Estado ele vai ter que prover, prestar, né? Tem lá o direito de prestação e defesa, né? Vai ter que
deixar os direitos humanos acontecer. Deixa acontecer naturalmente. Primeira geração, direitos políticos e civis. Já chegando aqui por volta do século XIX, século XX, lembrando, teremos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Esses direitos eles serão muito mais amplificados, muito mais expandidos. Nós, enquanto sociedade, iremos desejar nesse período ter mais direitos humanos, não apenas direitos políticos e civis, mas direitos econômicos, sociais e até mesmo cultural. O cidadão ele tem que ter o direito a lazer, ele tem que ter acesso à cultura. O governo do estado, quando ele faz um festival de teatro, onde o ingresso é R$100, ele tem que ter os ingressos ali a preços populares ou até mesmo gratuito. E isso é um direito de segunda geração. O Estado ele tem que servir ao público, beleza? Direito de terceira geração já é aqui na modernidade, século XX, direitos amplos. O indivíduo, né, muitas das vezes é tratado como direito individual, que chega para o direito coletivo. São vários e vários direitos, incluindo eles a autodeterminação dos povos e do meio ambiente. Então, gente, cuidado com isso na tua prova. Eu até coloquei isso no Instagram. Isso é muito, muito cobrado em prova. Gente, toda vez que eu vou ministrar algum conteúdo, eu faço muita pesquisa. São horas, são dias, são madrugadas. Muitas madrugadas, gente. Muitas madrugadas estudando e trabalhando para dar o melhor para vocês. Então, eu vi, gente, todas as provas de PM do Brasil. Todas as provas de PM do Brasil eu vi, de 2018 até 2023. E essa aula aqui ela é atemporal. Ela vai ficar aqui no canal pelos próximos 10 anos. Então, gente, eu vejo aqui nas provas da PM, até mesmo de policial civil, bombeiro militar, muitas questões falando sobre isso. Então, muito cuidado. Quarta geração, você tem aqui o direito à informação, o direito à tecnologia, o direito à biossegurança. Nós temos direito a ter a tecnologia da vacina do Covid-19. Nós temos direito à informação. Por isso que o Estado, gente, ele banca a TV Cultura, a TV Brasil, porque isso faz parte dos direitos humanos, tá? Infelizmente, às vezes, essas TVs estatais, elas propagam a ideia do governante atual, né? O que é muito triste. Quinta geração, né? Nós queremos, principalmente depois do 11 de setembro, depois da Segunda Guerra Mundial, nós queremos a paz. Então, filho de Deus, o que vem em prova? Ele coloca no comando da questão a geração e te pede os direitos. Beleza? O que ele vai colocar como alternativa incorreta? Os direitos humanos de primeira geração, ele aborda a necessidade do meio ambiente. Errado. O que tu tem que saber? O direito de segunda geração, principalmente ele aborda a Segunda Guerra Mundial, ONU e tudo mais. Ele vai tentar implementar na humanidade os direitos econômicos, sociais e culturais. Lembrando, gente, que geração, classificação, dimensão é a mesma coisa, tá? Isso aqui são sinônimos, é igual. Na tua prova ele vai falar direito de terceira dimensão. Tu vai dizer, meu Deus do céu. E ainda tem o último aqui, tá, gente? Que eu já vi em questão de prova. Como eu falei para vocês, eu vi todas as provas de PM, de bombeiro. Eu vi a prova do concurso da PM Nova York, PM Paris. E eu já vi eles cobrarem o quê? Família, tá? Família, classificação, geração, é tudo a mesma coisa. Beleza, anjinhos? Caminhando aqui para o final. Mais um mapa mental top, top, top.
Vai ficar gravada essa aula no canal, bacana para vocês. Vocês podem ir, voltar. Né? Quem quiser adquirir a apostila para acompanhar essas nossas videoaulas, tá, gente? Eu vou gravar, gente, todo o conteúdo de direitos humanos aqui para vocês, tá? Todos os conteúdos estarão aqui para vocês de forma gratuita, né? Quem quiser fortalecer o trabalho do professor é só comprar a apostila. Quem não quiser, quem não puder, gente, mesmo assim as videoaulas ficarão aqui gratuitas para vocês. Os direitos humanos, gente, eles têm que ser positivados a nível global, a nível regional e a nível local. A nível local, gente, não está escrito aqui, mas saibam, a Constituição de 88. A nível global, essa proteção dos direitos humanos vai ser dada principalmente a partir da criação da ONU, em 45. E isso vai ser consolidado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48. Depois nós teremos mais aulas, gente, exclusivas aqui, tá? Sobre a DUDH e o Pacto São José da Costa Rica. E isso foi aperfeiçoado pelo TIP, né? Pelo Tribunal Internacional Penal, criado em 98. A nível regional, gente, nós temos o Sistema de Proteção dos Direitos Humanos na Europa, na África, entre outras regiões do mundo. Aqui pra gente, eu fiz o corte e coloquei, logicamente, o Sistema de Proteção da América, que surgiu a partir da OEA e que foi consolidado a partir de 69. Não te esquece disso aqui, tá, gente? Não te esquece. Vai logo te acostumando, né, com as siglas DU, D, meu Deus do céu, DH. Muito difícil escrever com esse mapa. DUDH. Quando? 48. Pacto San José da Costa Rica, conhecido também como Convenção Interamericana dos Direitos Humanos. Criado quando? Em 69. 69. Pô, não tem como te esquecer 69, né? Ai, professor, que legal essa aula. Ai, 69, nunca mais eu vou esquecer do José. Essa piada é nova, eu tenho que anotar. Ô, piada sem graça. 69, eu nunca mais vou esquecer do José. Lá dentro do Pacto São José da Costa Rica, gente, nós temos órgãos, né? A comissão e a corte, cada um com sua função, cada um com sua característica. Nós iremos discutir isso em outra aula, tá, gente? Lá na nossa aula quarta ou quinta, nós iremos discutir sobre isso, né? Então é só para você ter uma visão mais ampla do que nós vamos discutir, tá? E nós temos, gente, na Constituição brasileira, nós temos o processo em que o direito internacional, os direitos humanos, ele vai ser aceito no direito do país. Ele vai ser internalizado, tá? Os direitos humanos da DUDH, ele vai ter que entrar no país, internalizado. O Brasil aceitou? Aceitou, então vai ter que entrar aqui no Brasil. Os direitos criados lá no Pacto São José, eles vão ter que entrar na Constituição brasileira. Esse processo de entrada, como diz o caboclo, entrar, entre aspas, tá, gente? Entrar para dentro, esse processo nós chamamos de internalização. Beleza? Então aqui, gente, é um resumo, tá? É uma síntese do que acontece, tá? É para poder esse direito internacional humano ser validado no país. Muitas das vezes isso aqui nem aparece em prova, essa última parte aqui. O que tu tem que focar é aqui, olha. Aqui é a tua questão de prova. Logicamente que esse direito internacional, para ele entrar num direito nacional, é feito várias e várias negociações. O primeiro passo é assinar, o presidente assina. Nós queremos esses direitos humanos lá no nosso país, mas eu, enquanto presidente, não posso decidir isso sozinho. Eu tenho que levar essa proposta para o Congresso. E aí tu lembras, filho de Deus? 2, 3. Isso aprovado pelo Congresso, né? Tem várias formas de ser aprovado pelo Congresso, vários ritos, vários caminhos
Eu não vou aprofundar aqui, gente, porque isso é trabalho do direito constitucional, do professor de direito constitucional. A partir do momento que o direito internacional ele é aprovado pela Câmara e pelo Senado, as duas casas, em 2 turnos, pelo um total de 3/5 do voto, né, esse direito internacional ele vai ser colocado na Constituição sobre o status de emenda constitucional. E aí o presidente ratifica isso daqui, né? E aí o país vai ter que ser obrigado a cumprir esse tratado, né? E, logicamente, o presidente vai criar o decreto. A lei em si vai ser publicitado, né? Vai ser colocado em público isso daqui. Então, filho de Deus, tá aí, tudo bonitinho para você arrebentar na sua prova, um mapa mental legal, tá? Deixa eu apagar aqui que eu tenho toque, como eu já falei para vocês. Eu não escrevo muito no quadro, eu gosto de usar o projetor, DataShow, justamente porque a minha letra é muito feia. Então tá aqui, olha, mapa mental lindo e maravilhoso. Os sistemas de proteção dos direitos humanos a nível internacional, a nível global, regional e aqui dentro do Brasil, com a Constituição de 88, tá? Lembrando e repetindo que nós teremos aulas sobre isso daqui ainda, tá? Isso aqui, meu amigo, dá para sair umas 30 mil questões de prova, tanto falando do Pacto de São José, quanto Declaração dos Direitos Humanos, que você promete para mim que você vai ler 3 vezes, no mínimo, cada um. Aqui nós temos 30 artigos, aqui nós temos 82. O mais longo é esse aqui, tá? Mas não é difícil, tá, gente? E principalmente, gente, resolvam exercícios. Então aqui você tem, por exemplo, a estrutura da ONU, né, que faz parte desse sistema de proteção global, onde o principal órgão é o Conselho de Segurança, né, formado por 15 membros, mas quem tem o poder de declarar guerra ou não aqui são esses 5 os membros permanentes: Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. E a ONU, gente, durante muito tempo, ela luta para um mundo melhor, né? E esse projeto aí de um mundo melhor, ele está contido num programa, num projeto chamado de Agenda 2030, né? Onde ele prevê 17 objetivos para um planeta melhor. E os 193 estados que fazem parte da ONU se comprometeram a acabar com a pobreza, a promover, olha que legal, a igualdade de gênero, a prover água, né? A água ela pode aparecer como direito, gente, até de 6ª geração, né? Para termos uma sociedade bacana, para ter uma sociedade legal, temos que ter a paz. Olha aqui, olha. O 16º objetivo da Agenda 2030 da ONU está em qual direito? Direito de 5ª duração. Então isso pode ser cobrado na sua prova, né? Olha aqui, olha. Redução das desigualdades. Então o objetivo dos direitos humanos, gente, é ter uma sociedade melhor, é ter a dignidade humana, é formar uma sociedade positiva, bacana, legal e harmônica. Beleza? Então é isso, filho de Deus. Nós temos um órgão da ONU, tá, gente? Comissariado especial que trabalha com direitos humanos aqui na América Latina, para ver se os direitos humanos aqui, ó, está sendo obedecido, né, praticado. Alto Comissariado da ONU.